Oi, jovem! E aí, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre os fatores que afetam a velocidade das reações. E a teoria que explica isso é a teoria das colisões, né? Ela explica a formação dos produtos como resultado do choque efetivo entre as moléculas dos reagentes, né? A gente viu na aula, primeira aula de cinética química, aliás, se você não assistiu, assista, né? Que a velocidade das reações ela depende do que acontece entre os reagentes, e aí, dependendo do que acontece entre os reagentes, a gente consegue formar os produtos, né? Para os reagentes reagirem, eles têm que se chocar, eles têm que colidir. Então, qualquer coisa que afete essas colisões vai influenciar a velocidade das reações, ok? Então, olha, o choque, para ser efetivo, né, para ter reação química, ele tem que ter duas características. Primeira, uma orientação espacial favorável. E segunda, ele tem que ter uma energia suficiente, tá? Que a gente chama de energia de ativação. Então a gente vai ver esse conceito já já. Então olha só, eu tenho ali o choque entre essas moléculas de agentes, né? E aí eu tenho uma orientação favorável e uma energia mínima necessária para quê? Para romper as ligações que existem e formar as novas ligações, formando ali os produtos. Ok? Então, se tiver essa energia mínima e se esse choque tiver uma orientação espacial favorável, essa reação vai acontecer. A gente disse que tem um choque efetivo, né? Uma colisão efetiva. Tá? Então, esses reagentes vão conseguir, né, virar os produtos. Ok. Se essa orientação espacial não for favorável, a gente tem um choque não efetivo, né? Então essas moléculas colidem, mas colidem de forma inadequada. E aí eu tenho um choque não efetivo, não vai ter produto nessa reação, né? E também ser uma energia mínima necessária para romper as ligações que existiam e formar as novas, certo? Aí não tem reação, né? Aí não vai ter formação de produto. Ok. Então, olha, essa energia mínima necessária, né, a gente chama de energia de ativação, tá? Esse conceito é importante. Então, vou frisar aqui de novo. Mínima energia necessária para que o reagente forme esse complexo ativado, tá? E aí, formando esse complexo ativado, você vai ter a formação dos produtos, certo? Então, tá aqui, olha, o complexo ativado, tá? Isso é muito comum a gente representar graficamente. Então, você tem aqui um gráfico de energia, né, o transcorrer da reação, o caminho da reação. E aí eu tenho aqui os reagentes, uma energia menor, né? E aí eu tenho aqui a formação dos produtos, certo? Então, olha, eu tenho aqui, né, um gráfico onde você tem aqui o máximo dessa curva. Esse máximo da curva aqui corresponde a esse complexo ativado, a essa energia mínima que foi necessária para romper as ligações que existiam e formar as novas, tá? Então, olha, o complexo ativado está aqui e corresponde a esse máximo do gráfico aqui, tá? Se eu quiser obter o valor, basta eu pegar aqui o patamar da energia dos reagentes e pegar aqui o máximo da curva. A gente chama esse valor aqui de energia de ativação, tá? Então essa é a leitura para obter energia de ativação de um gráfico. E a gente viu em termoquímica, né, que a variação da entalpia dos produtos, energia dos produtos e a entalpia dos reagentes, vai ser o ΔH da reação. Que nesse caso aqui, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, né? Então, um gráfico de uma reação endotérmica, ela absorveu energia, certo? Então, olha, quais são os fatores que alteram, que afetam a velocidade de uma reação, tá? Quaisquer fatores que podem modificar aquele número de choques que acontecem e a energia de ativação da reação, né? Então, o número de colisões na unidade de tempo, né? E também a energia com que essas moléculas colidem, tá? E os fatores que a gente vai estudar são esses aqui, olha, a temperatura, a concentração dos reagentes, superfície de contato e o catalisador, tá? Então, sempre que a gente fizer essa análise desses fatores aqui, o que você tem que ter em mente? Ah, isso aí que a gente está mexendo aumenta
ou diminui o número de colisões? Aumenta ou diminui a energia com que as moléculas colidem? Se você tiver esse raciocínio claro na sua cabeça, você não erra questão nenhuma, tá? É uma análise simples. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar é a temperatura, ok? Eu vou utilizar aqui uma simulação, né, desse site da Universidade do Colorado. Volta e meia eu utilizo esse site, tem umas simulações legais. E a gente vai fazer a simulação dessa reação aqui genérica, tá? Então vamos analisar aqui agora a temperatura, né? Eu tenho aqui um cilindro fechado, tá? Repara que eu tenho um termômetro, né? Eu estou aqui com um fogareirozinho para aumentar a temperatura ou diminuir, né? Gelinho ali, o foguinho ali, ok? E aí a gente vai colocar aqueles reagentes, né? O A e o BC, tá? Vou colocar inicialmente aqui 3 moléculas de cada, tá? Só para a gente ver aí, olha, como que vai ser o comportamento, né, desses gases aqui dentro. Então, repara, ó, eles estão ali com uma energia cinética, uma movimentação, né? Uma movimentação baixa, ok? E aí vai acontecer esses choques entre eles. Repara, já até aconteceu aqui agora alguns choques, né? Todavia, nem rompeu ali, né? Nem rompeu ali ligações ali, tá? Não está com aquela energia mínima necessária para que a reação aconteça, certo? Então, olha, se a gente aumentar a temperatura, o que vai acontecer, né? Estou colocando ali um foguinho, vamos aumentar a temperatura. Olha ali, olha, no gráfico a temperatura subindo. Repara ali, olha, que a agitação das moléculas aumentou, né? E elas estão colidindo agora com mais facilidade, né? Você aumentando a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas e aí esses choques acontecem com mais facilidade e com mais intensidade, ok? Então repara ali, olha, agora elas estão chocando, né? Com vontade, ok? Nesse caso aí, olha, você vai começar a ter o rompimento das ligações dos reagentes para formar ali a ligação dos produtos, ok? E se você diminuir a temperatura, tá? Vamos dar uma diminuída agora aqui, vamos baixar essa temperatura, né? Colocar um gelinho ali. Repara que elas vão ficar menos agitadas, né? Dessa forma, elas começam a ficar mais calmas ali, a temperatura do sistema baixa, né? E, consequentemente, elas vão ficando mais lentinhas ali, a energia cinética vai diminuindo, e aí o número de colisões vai diminuir. Ok? Qual é a conclusão que a gente chega, então? Então, o que a gente pode concluir com essa variação da temperatura, né? Quanto mais eu aumento a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas, elas se agitam mais. E aí eu aumento o número de choques, o número de colisões. Consequentemente, eu vou ter um aumento da velocidade. E aí, se você faz o contrário, se você diminuir a temperatura, né, você diminui o número de choques e aí, consequentemente, diminui a velocidade da reação. Ok? É isso. Simples. Segundo fator aqui é a concentração para essa mesma reação, ok? Então vamos simular de novo lá como que a gente consegue afetar a velocidade da reação modificando a concentração dos reagentes, ok? Sempre pensando nos reagentes. Produto é consequência, tá? Então aqui de novo com a simulação desse site aqui. Então vamos analisar agora a concentração, tá? Não vou mexer na temperatura, certo? Vamos analisar a concentração. Nesse caso aqui, olha, o que seria aumentar a concentração, né? Então, eu vou inicialmente começar aqui a reação com 2 moléculas de cada, tá? Dos reagentes A e BC, né? Então, repare aqui no seguinte, olha, eu estou aqui com um cilindro, né, de volume fixo, tá? E eles têm um certo espaço aqui para as moléculas percorrerem e colidirem, né? Se você aumentar a concentração, seria o quê? Você adicionar mais moléculas de um dos reagentes ou dos dois. Então, repare, se eu aumento a quantidade de um dos reagentes ou dos dois, a possibilidade, a probabilidade dessas moléculas se encontrarem para reagir vai ser maior, né? E aí, quanto mais choques,
maior a possibilidade de acontecer a reação. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Né? E aí, da mesma forma, se eu diminuir a quantidade, se eu baixar a concentração de um ou dos dois, né, a possibilidade de acontecerem os choques também vai diminuir. Ok? Viram então? Qual é a conclusão que a gente chega? Né? Quando você aumenta a concentração, você aumenta o número de moléculas. Consequentemente, com mais moléculas, eu vou ter a possibilidade de ter mais choques. E aí vai ter um aumento da velocidade. Se você diminuir a concentração, menos moléculas, menos choques, menor a velocidade. Simples, ok? Então vamos ver aqui a superfície de contato, né? Como que a superfície de contato influencia a velocidade de uma reação. Então trouxe dois exemplos aqui super parecidos, tá? Então nesse aqui da esquerda eu estou dissolvendo um comprimido daqueles tipo vitamina C, tá? Ou um sal de frutas, né? Que é um comprimido aqui que está compacto, né? Ele está inteiro nesse copo aqui da direita. E no copo aqui da esquerda eu estou jogando no caso a mesma massa de comprimido, né? Só que ele está em pó. E aí, qual que vai dissolver mais rápido? Né? A mesma coisa aqui, olha, um açúcar cristal, que é um grão um pouquinho maior, né? E aqui eu tenho um açúcar refinado, né? Aquele açúcar que está mais fininho, o grão é menorzinho, ok? Qual dos dois vai dissolver mais rápido? Adicionando a mesma massa, né? Então, o que a gente percebe, né? Tanto aqui no açúcar quanto neste comprimido, né? Que está em pó ou está inteiro aqui, né? É que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação, ok? Por quê? Porque aqui no caso, olha, para a água conseguir dissolver, né, o comprimido inteiro, ela vai ter que dissolver primeiro essa parte externa do comprimido para depois ter acesso, né, às moléculas que estão internas, ok? Quanto que se você jogar pulverizado, ela vai entrar em contato com tudo quase que instantaneamente, né? É a mesma coisa aqui, olha, a ideia do açúcar cristal que tem um grão maior, né? Para o açúcar refinado, que é aquele grãozinho menor, né? Então a superfície de contato da água com este açúcar aqui em pó, né, refinado, ela é muito maior do que o açúcar cristal. Okay? Então uma análise simples. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a possibilidade de choques, consequentemente, maior a velocidade. Quanto menor a superfície de contato, menor o número de choques, consequentemente, menor a velocidade. Ok? E por último, temos aqui o catalisador. Então, olha, primeiro para falar o que é um catalisador, queria que vocês reparassem aqui nessa molécula que está aqui em amarelo, que é o Ki, que é o iodeto de potássio. Repara, ele está aqui, olha, reagindo com a água oxigenada, está formando essa molécula aqui que está em verde aqui e água, né? Essa molécula em verde ela é um intermediário desta reação. Ela é formada aqui e depois ela entra aqui como um reagente, né? Reage de novo com a água oxigenada e repara que, olha, restaura, regenera o iodeto de potássio para formar água e O2, né? Se a gente somar essas duas reações, a gente vai perceber o seguinte, olha, o iodeto de potássio ele participou da reação, mas no final das contas ele foi regenerado, né? Ele ajudou aqui a reação acontecer, mas no final das contas ele não foi consumido. Beleza? Então essa é a ideia do catalisador. É a substância química que aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação da reação, sendo que ele não é consumido, o catalisador. Ele é sempre regenerado. Cuidado com isso aqui. Isso é extremamente cobrado em questões, tá? Então o catalisador ele participa da reação, ele aumenta a velocidade e ele não é consumido, ok? E muito comum também, né, as enzimas aparecerem em questões. Enzimas são catalisadores biológicos, tá? Da mesma forma, apareceu enzima, entenda que ela aumenta a velocidade da reação, só que seria um catalisador biológico. Ok? Então, olha, vamos analisar esse gráfico aí com catalisador e sem catalisador. É aquele mesmo gráfico da energia de ativação, né? O que o catalisador faz, né? Eu tenho aqui a nossa energia de ativação, ok?
E aí, olha, isso aqui seria o gráfico da reação não catalisada. Quando você adiciona um catalisador, o catalisador ele permite aqui, olha, que a energia para que a reação aconteça seja menor. E aí, consequentemente, eu vou conseguir atingir esse nível de energia de forma mais rápida, tá? Então, se aparecer alguma questão que tem essa energia de ativação e tem esses dois cumes, né? O maior é sempre da reação não catalisada, reação que precisa de mais energia. E com a adição do catalisador, essa energia de ativação vai ser menor. Então, esse aqui seria o gráfico da reação catalisada. Ok? É simples. Lembrando, o ΔH da reação ele não sofre alteração, tá? ΔH é entropia de produto e de reagente. A adição do catalisador não interfere em nada disso aqui, ok? Então, amarrando a ideia do catalisador, né? Ele afeta como a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação, consequentemente eu vou conseguir atingir essa energia mais rápido, né? E aí aumenta a velocidade, ok? Então, vamos fazer uma questão Enem para exemplificar isso que a gente acabou de estudar, certo? Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Então, ele vai citar aqui 3 situações, né? E depois ele vai perguntar, olha, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente, né? Nessa ordem, ok? Então, olha só, ele vai citar aqui temperatura, concentração, superfície de contato, catalisadores, tá? Então, a gente vai ler isso aqui de olho nessas coisas que a gente acabou de estudar, né? Isso aí é temperatura, isso é concentração, isso é catalisador, isso é superfície de contato, ok? Então, o primeiro exemplo, olha, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, quando a gente coloca os alimentos na geladeira, é para conservar, não é isso? Para ficar geladinho, né? E para conservar. Isso diminui a velocidade da degradação. E o fator que está relacionado a isso é a temperatura, né, jovem? Tranquilo, né? Diminuindo a temperatura, você diminui a velocidade, no caso aí, da degradação dos alimentos. Tranquilo, né? Segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, olha só, o que você acha? Quando a gente corta os alimentos, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma batata e vai cozinhar para fazer um purê, né? Ou quando a gente pega uma cenoura e vai cozinhar essa cenoura, normalmente a gente corta em pedaços menores. Cortando em pedaços menores, você está aumentando a superfície de contato. Okay? Dessa forma, a água quente consegue entrar em contato com todo o alimento, né, de uma forma mais homogênea. Okay? Se você deixar inteiro, né, vai cozinhar a parte externa primeiro, para depois cozinhar a parte interna. Okay? Então, cortando em pedaços menores, você aumenta a superfície de contato. Então, está aqui. Primeiro foi temperatura, segundo, superfície de contato. A terceira, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Ora, acabamos de falar isso, né? As enzimas são catalisadores biológicos, ok? Então, na preparação de iogurte, você adiciona aí um catalisador, que são essas bactérias que produzem enzimas. Ok, jovens? Então, ficamos com temperatura, né? Superfície de contato e catalisador. Temos aqui a letra C. Temperatura, superfície de contato e catalisadores. Ok, jovem? Então é isso. Tranquilo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma parte, dá uma reassistida, tá? No mais, um grande abraço e até a próxima aula.